mais um episódio da Oralcast. E hoje eu venho dividir com vocês um pouquinho sobre o que eu tenho vivido no consultório. Muito paciente, né, procurando para apertamento, para bruxismo. E diante disso, a gente vai receber hoje aqui doutora Gabriela Rodrigues, psicóloga, para a gente conversar um pouquinho sobre. Será que tem a ver as questões emocionais, o bruxismo e o apertamento se conversam? Então agora eu vou passar para que ela possa se apresentar um pouquinho, Gabi. Fale um pouquinho para a gente do seu trabalho. Olá, é uma honra estar aqui mais uma vez juntas. Que Exatamente. maravilha! Sou psicóloga, trabalho com abordagem em terapia cognitiva comportamental. Então a Sim, gente tem mais um olhar voltado para problema-solução. perfeito. E quando a gente fala de bruxismo, apertamento dos dentes, a gente sabe que ele pode ser psicossomático. O que quer dizer isso, né? É uma questão emocional, um processo emocional que se expressa no meu corpo. Então, dentre as causas do bruxismo, nós temos a ansiedade ali, Sim, o estresse ali, e é uma questão emocional que está se expressando no meu corpo. E isso gera dor, gera desconforto, mas às vezes, por ser durante a noite, por exemplo, eu não sei o que está acontecendo. E exatamente. às vezes, por viver no automático, eu não tenho talvez noção que é esse estresse que está Percepção. causando isso. Então, Perfeito. são duas coisas que andam juntas, Juntos. podem E andar. uma coisa muito interessante, né? É quando você fala aí do psicossomático, veja, o paciente, quando ele chega, é muito comum ele relatar que ele já foi no otorrino, que ele já foi no oftalmologista, porque primeiro que ele acha que pode ser uma dor na região de fundo de olho, uma região na parte do ouvido, né? Até ele acreditar que é uma disfunção da ATM, então uma DTM. Então, é muito comum ele já ter procurado outros profissionais e chegar no odontólogo. E aí, quando chega lá, relatando um pouquinho para você, e que eu vou conversando com o paciente, é sempre o perfil que a gente vê, né? Essa ansiedade crônica, né? E assim, uma coisa que me chamou muito a atenção, Gabi, é que tínhamos um público, né, o jovem adulto, e mais comum, né, relatar, mas hoje não. Hoje a gente vem desde o público infantil, mas eu acho que o público infantil existe uma relevância, mas maior ainda é na adolescência. Então, assim, muito adolescente, né? Com apertamento, com bruxismo. E ali a gente vai conversando, vai entendendo, e aí vê como a questão emocional é muito forte. E aí eu queria que você, justamente aqui hoje, me ajudasse, né, a Uhum. esclarecer um pouquinho sobre se tratar. Porque eu falo muito, eu sou muito clara, que eu tô tratando a ponta do iceberg. Ou seja, veja só, você gatilhou em algum momento, né? O apertamento, porque você teve ou uma insegurança, um medo, um trauma, alguma coisa aconteceu. Aquilo ali foi se prolongando, você talvez nem percebeu aquilo, a dor foi ficando crônica, você chegou no odontólogo. Porém, a resolutividade não é do odontólogo. A placa miorrelaxante que a gente vai prescrever para ele, o tratamento com laser terapia para dor que a gente vai prescrever para ele, ou até mesmo um medicamentoso, eu vou resolver a dor. Mas a causa não é essa, né? Então eu Uhum. coloco muito isso. E aí muitas vezes há o questionamento. E é mesmo, tem esse poder, né? A minha Uhum. ansiedade tem esse poder de fazer isso comigo. E aí tá aqui você para esclarecer um pouquinho isso. É muito interessante isso porque a gente não separa corpo e mente. Eles andam juntos. Um exemplo é quando a gente pega uma criança que está com raiva, então ela se aperta. Ou Perfeito. então, quando uma pessoa tá com alguma raiva ou alguma emoção ali extrema, ela prende a mão, segura a mão. Sim, Então, existe uma tensão muscular, no nosso emocional, junto com os nossos músculos, com o nosso corpo. Não tem como separar isso. Então, a gente ter consciência disso já é um bom avanço. Se eu ando muito estressado, eu posso ter sintomas no meu corpo. Um exemplo disso é um transtorno chamado púrpura, é, púrpura por melancolia ou certo. púrpura psicogênica, que é aquelas manchas roxas que aparecem no corpo, que é psicossomático. É uma questão emocional que está se expressando no meu No corpo. corpo. Então a gente precisa ter um controle desse estresse, saber como é que está sendo os dias,
saber como é que tá a sobrecarga, porque às vezes eu só vou vivendo e não tô tendo tempo de ver como que eu estou vivendo. A consciência do meu dia, né? Isso. E a ansiedade hoje, ela afeta em várias áreas do nosso corpo. Sim, Várias. Tem aquela dor na barriga que dá, até excesso de vontade de ir no banheiro, fazer xixi, algo do tipo. Então, ela afeta em várias áreas. Então, a gente precisa fazer uma revisão dessa semana, ver como é que tá o dia a dia e não apenas viver. perfeito. Eu preciso ter momentos de descanso. Uma coisa que eu preciso ter consciência é que o descanso ele não é opcional, ele é necessário. Eu preciso descansar. É como se a nossa mente fosse uma conta bancária. Se eu só tirar, eu vou entrar no negativo. Eu preciso adicionar saldo, eu preciso carregar para que ela possa funcionar bem. Então eu tenho que ter essa consciência de que se eu não estou cuidando desse emocional, ele pode afetar no meu corpo porque eles andam juntos. E, Gabi, quando você falou aí do descanso, uma coisa que eu acho também muito importante, o descansar não é você não estar trabalhando, né? Porque às vezes você pode não estar trabalhando e estar o tempo todo no telefone, ou estar Uhum. fazendo alguma atividade de tela, que isso eu acredito, aí me corrija até se eu estiver errado, se estiver errada, isso também não seria um descanso. O que seria o Sim. descansar? Seria de fato descansar. Isso. Hoje o descanso não é só dormir, Tá. né? O dormir é uma das formas, mas outra forma é praticar hobbies. Exercício, Isso, é estar com coisas que de fato distraem minha uma mente e não, pintura, por isso, muito bom, exemplo. inclusive. E não estimule mais. Hoje a tela, ela estimula mais a minha mente. Então eu fico em estado de alerta ali, talvez, vendo vida dos outros, me comparando. Então é mais um estímulo para eu estar ali em estado de alerta. E o que a gente quer é totalmente O contrário, eu quero contrário. descansar. Então eu faço uma reflexão do que é um hobby para mim, o que é que de fato me descansa. Às vezes Perfeito. pode ser ler um livro, às vezes pode ser em uma praia, às vezes pode ser em uma conversa. Sim, Então eu converso com alguém que eu gosto e desabafo ali e eu vou vendo outras opções, além de ter uma boa noite de sono. Então tem o sono como descanso, mas também tem outras opções que eu posso trazer para o meu dia. perfeito. Perfeito. E voltando para o apertamento, já entendendo aí sua explicação, que o apertamento é um bruxismo e o bruxismo é uma das formas, né? Então você colocou uma outra forma que pode aparecer no corpo, Uhum, né? Então é uma das formas que podem isso. ser apresentadas, né, pela ansiedade, né? Uhum, E isso quando eu falo do tratar, né, que eu falo muito isso, que a gente está tratando ali, na verdade, protegendo seus dentes, usando a plaquinha para que não haja, por exemplo, uma fratura, um desgaste, uma sensibilidade, mas que isso eu não estou tratando a sua ansiedade. E aí eu encaminho ele para procurar uma terapia, né, para exercícios, eu falo muito sobre exercício, sobre a terapia. E aí eu queria saber com você, assim, quando ele chega no consultório para você, né, uhum. como é que você recebe essa realidade? Sim. A gente vai primeiro olhar para essa rotina. Então, Certo. como é que está sendo os seus dias, bem detalhadamente? Quando é segunda de manhã, o que é que você faz? Quando é segunda ou quando é à tarde, o que é que você faz? E a gente vai vendo e fazendo um controle das prioridades. Então, tem coisa aqui na segunda de manhã que talvez não seja prioridade, eu estou colocando aqui. Quando chega no final do dia, eu estou exausta, eu estou sobrecarregada. Então, vamos ajustar aqui essa rotina, vamos ver como é que Sim, funciona. Vamos elaborar uma rotina de sono para ver se a gente consegue controlar esse apartamento durante a noite e ir fazendo feedback semanal ou quinzenal de como é que está sendo isso. perfeito. Então, eu vou fazendo um ajuste bem prático, a gente faz juntos isso, para ver se consegue ter alguns resultados. Então, o que ajuda na terapia é porque há sempre uma fiscalização do que está acontecendo. Do que está Então, o acontecendo. paciente vai voltar na semana que vem e a gente vai conversar. E aí, como é que foi? Sim, Tivemos melhora? Não tivemos? O que é que está sendo difícil? E a gente vai juntos caminhando. Então, a terapia vai ajudar nessa fiscalização e nesse suporte. digamos que a terapia vai trazer essa consciência, de eu Também. entender o que eu estou fazendo passo a passo. Que muitas Uhum. vezes, inclusive, é comum, às vezes a gente tá ali dialogando e eu perguntar ao paciente assim: você aperta os seus dentes durante o dia? E ele diz assim: não sei, doutora. Eu vou começar a perceber. Ou então, Uhum. eu converso sobre isso, ele vai embora. Quando chega na consulta seguinte, doutora, você falou aquilo de apertar, eu prestei atenção. Eu aperto.
Depois que você falou, eu sei que eu aperto. Então, é justamente sobre a Isso. consciência do que você faz em você, né? Dos É, movimentos, dessas tensões, dessas contrações, digamos assim, né? isso é No nosso interessante. corpo. E no Muito público interessante. adolescente, seria também a mesma forma da gente agir com o público jovem ou teria alguma forma diferente, alguma abordagem diferente? Então, quando a gente fala de adolescente e criança, a gente precisa de uma observação maior dos pais nisso tudo. Então, é bom os pais estar sempre observando como é que está sendo o sono, se está apertando ou não, se Sim, está acontecendo alguma coisa na escola e manter esse diálogo frequente com essas crianças. Então, eu preciso de uma observação e de um suporte desses pais junto disso. E uma coisa que é imprescindível é sempre estar em constante conversa, né? Um dia desse eu estava assistindo outra psicóloga, inclusive, e ela estava buscando o filho dela na escola. E ela disse, ó, se eu perguntar para ele, por exemplo, como é que foi o seu dia, ele vai me responder bem. Mas se eu fizer outras perguntas, eu vou conseguir mais profundidade. Do tipo, quem foi que te fez mais rir hoje? sim, Quem foi que te gerou raiva? Então, são perguntas que vão variando e eu vou tendo mais acesso à mente dessa criança. O que é que ela está crendo, o que é que ela está pensando. sim, E nisso eu posso talvez encontrar a causa dessa ansiedade. Por que que ela anda tão ansiosa? Às vezes ela está vendo os problemas familiares, sim. não quer compartilhar e está trazendo essa ansiedade com ela. Ué, Tem alguma coisa acontecendo dentro de casa, eu preciso dar resultado para os meus pais, na escola, e está carregando isso. Então, preciso estar em constante conversa para saber o que é que está acontecendo. E assim, do fazer uma manutenção dessa ansiedade. Com adolescentes e crianças, a gente consegue também trazer para o lúdico. sim, Então, às vezes a criança não pode ter aquela autonomia de falar, de expressar, mas ela vai desenhar, ela vai brincar, ela vai, talvez, quando for algo que ela não goste, começar a ranger os dentes. E aí eu tenho outras formas de observar além da conversa. perfeito. E que nós responsáveis, né, os adultos, temos que entender um pouquinho isso, mesmo Uhum, que não tenhamos o conceito da psicologia, né? Afinal, eu não sou formada, mas a gente tem que ter uma noção básica, inclusive para que a gente identifique, opa, peraí, ali eu preciso levar o meu filho, o uhum, meu sobrinho para o psicólogo para que ele consiga essa orientação, né? Ele consiga sim. entender esse processo aí que está sendo vivido, né? Que eu acho Uhum, que é muito importante também, porque às vezes o próprio adulto também não repara, não uhum, vê ali aquela necessidade, né? Hoje, falando assim para adolescente, por exemplo, em um mundo que tudo é muito competitivo, né? A gente vê desde escola, vê vestibular, a gente vê mercado de trabalho, o adolescente jovem que sai e se forma e cai no mercado de trabalho. Bom, tudo isso é motivo suficiente para que se gatilhe de alguma forma, sim, né? A ansiedade. E até você assistiu aquele Divertidamente? sim. E eu achei muito fantástico ali, né? Como os sentimentos nos visitam. E ali ela Uhum. tá na adolescência, né? Então eu achei aquilo Isso. perfeito, porque a ansiedade todo mundo vai ter. Inclusive ela traz um pouco da responsabilidade, Uhum. mas é esse excesso dela, Isso né? mesmo. A ansiedade faz parte de quem nós somos. Ela nos prepara, ela nos coloca naquele estado de alerta. Então, se eu sei que dia 11 eu tenho uma prova, eu preciso estudar. Então, a ansiedade, ela tem aquela parte boa de nos preparar. O problema é quando ela entra em excesso. Então, eu já não consigo viver como eu vivia antes, porque eu estou Sim, sempre preocupada com o futuro. Um futuro que não é um risco tão grande, mas na minha mente é um risco muito grande. Então, os meus pensamentos vão para excesso, eu sempre vejo catástrofe, tragédia e fico naquilo dia a dia. aquela cobrança, né? Isso. E aí eu fico com aquele medo excessivo, insegurança excessiva. Se eu pudesse dar outro nome para ansiedade, seria um medo subjetivo. O medo daquilo que eu não sei, mas eu tenho medo. Perfeito. Sim, Então, essa ansiedade, ela faz parte de quem nós somos. Agora, o excesso dela é que é prejudicial. Assim como as outras emoções também. Se elas estiverem em excesso, elas são sim, em prejudiciais. desequilíbrio, né? Isso. E aí tem um momento que ela toma o controle da situação, que é como se a personagem principal no filme entrasse numa crise de ansiedade. Mas se a gente for parar para reparar,
a ansiedade ela já vinha no controle. Isso, Ela já isso, vinha dando sinais, até que chegou uma isso. hora que explodiu. Até que chega uma hora que, Isso. né? E aí a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa intervir o quanto antes, conhecer o quanto antes, orientar o quanto antes essa criança. Sim, E a criança, e quando vai se tornando maiorzinha, né, ela vai tendo consciência maior do mundo. Ela vai descobrindo as coisas, ela vai olhando para outras pessoas, quem sabe se inspirando em outras ou sentindo sim, vergonha. Então eu vou precisando de orientação e cada vez mais conversa, cada vez mais escutar o que está passando na mente dela. Então eu vou perfeito, precisando de mais. perfeito. Gastar mais. Quando a criança está menorzinha, é tudo mais abstrato. Então, ali eu preciso pôr limites, ensinar e estar ali constantemente relembrando os limites. Mas quando ela vai crescendo, eu preciso de conversas mais profundas, eu preciso entender o que é que ela tem pensado e estar ali como um suporte, porque é uma fase turbulenta, né? Né? É Sem uma fase de dúvida. mudança hormonal e também de novidade chegando. A Sim, consciência vai se abrindo, né? Então, exatamente. precisa. Você colocando aí, eu fui lembrando de minha filha, quando ela tinha 5, 6 aninhos, ela foi bem na pandemia e ela teve um engasgo que na verdade não existiu. E, enfim, eu levei ela, né, para terapia, para psicóloga, e aí foi tudo bem, a psicóloga liberou depois de um ano e pouquinho. E recentemente a gente conversando, teve uma situação que ela olhou para mim e disse assim: "Minha mãe, estou precisando da minha psicóloga". Então eu achei assim, achei demais, porque é isso assim, essa consciência do estou precisando conversar, ou estou precisando administrar meus sentimentos. E eu achei tão lindo, sabe? Eu falei, poxa, eu acho que cada vez que passa agora, existe, né, maior conscientização sobre isso, mas eu, na minha Uhum. infância, jamais que eu tinha esse olhar para assim, né, dessa forma. Então, eu Sim. acho isso muito fantástico e como é importante a gente alertar também a todos esse olhar para com eles, para com a gente Uhum. primeiro, né, mas com eles também, que Isso. não é falta, não é que não é um problema, sim, para não se torná-lo um problema, né, não tornar um problema, na verdade, o apertamento, o bruxismo, e ali a Isso. ansiedade toma conta e aquilo evolui. Eu preciso fazer uma manutenção constante, né, de como é que tem sido a minha vida, para não chegar nesse ponto. Então, eu vou Perfeito. fazendo manutenções, né? Na nossa conversa anterior, a gente conversou sobre os 4 pilares, né? Que tem a Isso. parte física, a parte espiritual, a parte social e a parte psicológica. Então, eu vou fazendo manutenção de como é que tá. Todos os pilares. Isso. Essa semana, qual que tá mais em déficit? Preciso investir nesse. E a gente vai buscando esse equilíbrio para não chegar em casos extremos. Sim. Mas sabendo que, se chegou, ainda é tempo de procurar Lógico, ajuda. com certeza. Ainda posso correr e procurar ajuda, mas não tentar lidar com isso sozinho, porque talvez eu já tentei e não consegui. Sim, Então chegou o ponto de eu realmente buscar e ajuda. fazer uma manutenção. E se Perfeito. caso eu estiver sentindo de fato essas dores, né, as dores de cabeça que pode ser ocasionada por esse apertamento, de eu já investigar o que está acontecendo e Sim, ter é essa isso, clareza que a gente quer trazer, isso, né? Que é essa dor de cabeça crônica, essa dor, né, na região do pescoço, muitas vezes até lombar, né? Até o paciente entender que tudo ali pode ser originado daqui, da uhum, articulação, né? Da força que ele faz, que é uma força muito forte, né? uhum, Então, as consequências são inúmeras, desde dentária, muscular, né? Postural, enfim, uma série de dores. E aí, até ali, a gente levar para ele que, primeiro, que aquela dor ali é daquela região, e segundo, que tem a ver com o emocional. Então a gente conclui aqui no nosso papo que de fato tem tudo a ver. tem tudo a Não é isso? ver, muito. E essa ansiedade, essa tensão muscular, ela pode ser liberada durante o sono. Então eu preciso Sim, ficar atenta. Se a minha perfeita. ansiedade está sendo controlada ou ela está me controlando. Ótima pergunta. Gostei. Isso. Para a gente encerrar, foi fantástica. Gabi, muito obrigada. Por nada, é uma honra estarmos juntas. Ah, eu também, tenho certeza. Sempre muito bom o nosso papo. E é isso. Se você gostou, compartilha esse vídeo e segue a doutora Gabriela Rodrigues. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.